Olá! Essa série de vídeos que eu estou gravando agora, com a sua participação, é para esclarecer dúvidas a respeito de próteses glúteas, as chamadas próteses de bumbum. Meu nome é Assar Naim, eu sou cirurgião plástico. Acompanhem! Esse sexto vídeo da série sobre próteses glúteas, ele conta com a participação da Fer Barbosa. Um abraço, Fer. Ela nos encaminha uma pergunta bastante interessante, daqui a pouco eu até vou ler a pergunta dela para vocês. E eu coloquei mais duas perguntas que são frequentes aqui no consultório. A primeira delas é a respeito do tipo de anestesia, né? Que anestesia é feita para se colocar próteses glúteas? Bom, é possível se fazer uma raquianestesia, é possível se fazer uma anestesia peridural e também é possível se fazer essa cirurgia sob anestesia geral. Da nossa preferência, em conjunto, em conversa com o anestesista, porque como eu falei em outro vídeo para vocês, especificamente sobre isso, quem determina a anestesia, na verdade, é um médico que estudou para isso, o anestesista. Mas, como a gente trabalha com uma equipe já há bastante tempo, em discussão, em conversa entre a gente e a equipe da anestesia, nós optamos sempre por fazer anestesia geral. Por quê? Porque a anestesia geral, ela preserva mais a via aérea, ela mantém o paciente um pouco mais, vamos dizer assim, na mão do anestesista. Então a gente pensa muito nessa questão da segurança. A pergunta da Fer Barbosa eu vou ler para vocês, porque ela é um pouquinho compridinha. Ela diz assim: doutor, toda mulher tem uma diferença nos seios ou no bumbum, um lado maior que o outro. Como faz para resolver esse problema com as próteses glúteas? Fer, e todo mundo que escuta a gente, essa observação sua é perfeita. Realmente, a gente é diferente. Na verdade, o normal é ser diferente. A gente é diferente de um lado em relação ao outro. As mamas são diferentes, os glúteos, as mãos, os dedos, os pés, os olhos, sobrancelhas, nós somos totalmente diferentes. Pensar que a gente consegue corrigir 100% das diferenças, isso eu acredito que seja até meio uma utopia. A gente tenta com a cirurgia diminuir essa diferença de um lado do outro, procurando harmonizar o corpo da paciente. Então tem vários truques possíveis. Por exemplo, nós podemos sim usar uma prótese de um tamanho de um lado, um tamanho de outro, uma prótese numa posição de um lado, numa outra posição do outro. Nós podemos usar um pouco de enxerto de gordura para tentar melhorar um pouco o perfil de um lado em relação ao outro, aumentar um pouco o volume de um lado em relação ao outro. Podemos fazer algumas incisões, podemos fazer alguns cortes, tirando alguma sobrinha de um lado em relação ao outro. Então isso daí, com certeza, harmoniza os dois lados e vai deixar com que essas diferenças diminuam. Mas algumas diferenças, infelizmente, nunca vão sair, elas vão permanecer. E como eu te disse, o normal é ser diferente. E essa questão da gordura nos traz a terceira pergunta, que é, o que é melhor, próteses glúteas ou enxerto de gordura dentro do músculo? Veja bem, esse é um assunto muito controverso, muito discutido entre os cirurgiões plásticos, mas hoje essa discussão tem tomado um outro rumo, que se chama segurança. Alguns estudos no mundo, nos Estados Unidos, no México e mesmo no Brasil, têm apontado algumas complicações um pouco mais sérias quando da enxertia de gordura dentro do músculo. Muitos médicos dizem que isso não é fato, isso está publicado em alguns estudos, mas na realidade não é bem assim. De toda forma, eu não coloco gordura dentro do músculo, porque realmente me preocupo com os riscos. Eu sempre procuro preservar bastante esse lado. A prótese, nesse aspecto, ela é muito benéfica, porque mesmo que haja alguma coisa, que tenha algum problema, que algo saia fora do que a gente espera, na pior das hipóteses, o que o médico vai fazer? Vai abrir novamente e tira as próteses. Depois, resolve o resto do problema. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Assim você será notificada toda vez que tivermos um vídeo novo. Até mais!